Então, para finalizar, eu vou passar aqui algumas dicas pontuais que vocês podem estar fazendo aí no R. Primeiro, eu vou falar um pouco sobre a função attach que o R possui. O que essa função faz? Ela permite que você acesse as variáveis de um banco de dados sem precisar acessar um banco de dados. Então, ela pode tornar o seu script, o seu código um pouco mais rápido, né, já que você não vai precisar acessar o seu banco de dados, pode ir direto na variável. Em contrapartida, ela traz algumas consequências, ela pode gerar muitos erros no seu código. Então, para ser um pouco mais prático aqui, a gente vai puxar o banco de dados MTKs, né? Na verdade ele já está aqui. A gente pode ver o nome das variáveis. Então, essas aqui são as variáveis que possuem no nosso banco de dados. E, por exemplo, se a gente quiser chamar essa variável MPG aqui de primeira, o R não consegue acessar ela, né? Então, o correto e uma das maneiras de você acessar ela é indo direto pelo banco de dados, né? Então, você dá um mtcars, onde você tem acesso a ele, e o $, você tem acesso a todas as variáveis. Aqui você está dentro do MPG. A função attach, ela entra, por exemplo, se você der um attach no seu mtcars, todas as variáveis do seu banco de dados vão ficar soltas, então você não precisa mais acessar diretamente seu banco de dados para pegar essa variável. Então, eu já posso vir aqui direto e pegar o MPG. Mas isso aqui vai te poupar pouco tempo, pode até virar costume se você não perceber as consequências que eles podem trazer, né? Então, uma das coisas que a gente pode fazer aqui é, por exemplo, criar uma função que vai ser baseada no attach, né? Então, a gente cria uma function e uma função bem básica que ela vai só printar o nosso MPG. Então, eu salvo essa função e agora eu posso rodar ela, que ela vai executar normalmente, porque o attach, a gente já deu o attach no nosso banco de dados. Mas então vamos supor que a gente crie uma outra seção no nosso R, ou alguma outra pessoa vai acessar o nosso código. Então, simulando isso, a gente vai dar um restart aqui no nosso script. Pode ver que ele volta normalmente com o mtcars aqui e a função acessada. Mas já nesse caso, se a gente tentar printar a função, a gente não vai conseguir mais, porque a gente criou um script baseado no que a gente tinha dado attach antes. Então, esse é um dos possíveis erros que podem acontecer no seu banco de dados. Você fica muito à mercê dessa função attach, né? Se você não rodar ela de novo, basicamente o seu script não vai funcionar mais. Então, uma das dicas que a gente passa é, em hipótese alguma, não usar o attach, né? Evite usar o máximo que você conseguir, porque as consequências não pagam você economizar um tempo minúsculo ali não acessando o banco de dados. Agora, uma outra dica que a gente vai passar é uma funçãozinha do R, onde ele reformata o seu código com algumas das dicas de boas práticas que a gente passou, né? Você pode fazer isso apertando Ctrl Shift A, selecionando os códigos que você quer, ou vindo aqui em Code e apertar direto a função. Como é que ele funciona então? A gente pode criar uma variável aqui onde a gente vai criar uma sequência de um número de 1 a 10 e uma outra variável y onde a gente vai criar uma sequência de 11 a 20. Embaixo a gente vai simplesmente criar um outro valor z, onde esse vai receber a soma de x e vai somar com a média de y. Então a gente pode atribuir aqui, rodar normalmente, ok? Mas se a gente selecionar todo esse código aqui, que pode, de certa forma, estar bagunçado, né? Aqui é um código pequeno, mas poderia ser um código grande, um ggplot. Se você simplesmente apertar Ctrl Shift A, o R já vai formatar ele automaticamente com os espaçamentos, com as vírgulas. Então, ou você pode, no caso, se eu der um Ctrl Z aqui, selecionar tudo e vir aqui direto. O R faz isso. Aqui a última dica, o R possui essa funçãozinha também, o ponto e vírgula. Ele funciona como se fosse um enter. Como vocês perceberam aqui, eu coloquei dois códigos, duas atribuições na mesma linha. E o R rodou normalmente. É por causa desse ponto e vírgula aqui que ele funciona exatamente como se fosse um enter, né? Então eu poderia colocar uma outra ponto e vírgula aqui, uma outra função. E a dica, caso você queira usar essa função, é não colocar muitos códigos na mesma linha e o seu ponto e vírgula não pode ser o último código da sua linha, então eu não poderia colocar um ponto e vírgula aqui e deixar vazio. Então, para finalizar, era isso. A gente vai deixar no link da descrição um post que eu fiz com todas essas dicas, né? Caso vocês queiram ver de uma forma mais escrita. Até mais.